Olá, tudo bem? Hoje eu vou te ensinar como fazer uma berinjela fermentada simples e muito fácil de fazer. Eu sou Kayoko Takeda e neste canal eu falo de saúde e alimentação saudável. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Ou se você já me segue, obrigada por acompanhar o meu trabalho. Peço que curta este vídeo tocando no sinal do positivo para que mais pessoas recebam a sugestão dos meus vídeos. Obrigada! Para a receita de hoje vamos precisar de berinjelas, obviamente. 500 gramas de berinjela japonesa com casca. E se for a berinjela comum, deve ser descascada. 3 a 4 colheres de sopa de sal marinho integral sem iodo. 1 xícara de água, um pedaço de gengibre de 2 centímetros ou um pouco a mais, 2 dentes de alhos fatiados. Eu vou falar o passo a passo da receita para que você possa entender melhor. Corte as berinjelas na transversal em fatias de mais ou menos 0,6 centímetros ou 6 milímetros. Coloque as rodelas de berinjelas no escorredor e polvilhe com sal sobre eles e deixe repousando por pelo menos meia hora ou 1 hora. Remover o excesso de umidade e até ficar flexível. Lavar as berinjelas em água corrente gelada dentro de um escorredor. Numa tigela pequena, dissolva as 2 colheres de sopa de sal em 1 xícara de água e deixe reservado. Forre a metade das fatias de gengibre no fundo do frasco e as fatias de alho também no fundo, a metade. Dispor as rodelas de berinjela e ao final coloque as fatias de gengibre e alho novamente. Adicione a salmoura, deixando 3 dedos livres na parte superior. E por fim, coloque o peso sobre as berinjelas para mantê-los submersos. Feche o frasco com a própria tampa, mantenha na temperatura ambiente para fermentar, longe da luz direta, por 3 a 7 dias. Abra diariamente para a liberação dos gases da fermentação. Se achar que abrir diariamente para a liberação dos gases é muito trabalhoso, então feche a boca do vidro com um guardanapo e prenda com elásticos. Uma vez que as berinjelas estiverem fermentadas ao seu gosto, mantenha-os na geladeira. Ele durará por meses. Esta é uma receita simples, é o básico. Se você quiser acrescentar outros legumes, você pode acrescentar ao seu gosto. Caso tenha interesse em dar seus primeiros passos nos fermentados e probióticos e usá-los em benefício da sua saúde, junte-se aos meus alunos e entre no curso online Probióticos para Iniciantes, Primeiros Passos. Nele eu vou te ensinar não apenas receitas, mas também vou lhe dar muita informação embasada pela ciência, para você inserir os probióticos com segurança à sua alimentação. Para acessá-lo por um valor super em conta, toque no link que está na descrição deste vídeo e no primeiro comentário abaixo. Vamos para a receita na prática. Bem, aqui eu tenho as minhas berinjelas. Berinjela japonesa é essa. Vamos tirar aqui. Essa berinjela eu lavei até aqui, aí agora aqui eu corto assim. Tá vendo? Ela é macia até aqui. Bem, aqui, deixa eu mostrar os ingredientes. Tenho aqui o gengibre, tá fatiado, o alho também, esqueci deste. Aqui tem 2 colheres de sopa de sal. E eu vou colocar este sal aqui. 2 colheres, todo ele. E vou descansar por 1 hora. Se eu quiser, posso colocar um peso aqui para apressar esse processo. Então, essa forma de fazer isso, de pôr o sal e desidratar um pouco mais o vegetal,
é assim bem característico da culinária oriental. Qualquer conserva, mesmo que seja uma conserva rápida, põe sal e põe o peso em cima ou sargeia ele bastante para liberar um pouco do líquido que ele tem. As pessoas podem pensar que, nossa, está desperdiçando os nutrientes que os vegetais contêm. Mas esta é a forma de fazer uma conserva bem feita, gostosa, com aparência bonita, porque a gente trabalha muito com a aparência também dos legumes. Os orientais comem muito vegetais, muito. É a base da alimentação. Então esse processo de passar o sal e descansar vai tirar o excesso da umidade do vegetal, vai firmar a polpa dele, porque no caso a berinjela é um legume bem assim tenro. Se fizesse direto assim e fermentar, ele vai ficar meio que quebradiço, vai ficar feio. Então a gente faz esse processo para liberar o excesso de líquido que ela tem, vai desidratar um pouco, vai deixar ela mais flexível, ela não vai quebrar com facilidade e vai assumir o tempero que a gente põe. Quando a gente faz esse processo aqui, o tempero entra com mais facilidade. Então é isso, vamos dar o tempo necessário. Agora eu quero mostrar como ele ficou. Olha só, ficou bem mais firme e fininho. Eu coloquei um peso em cima para apressar esse processo. Então tá bem firme, flexível, como nós queríamos. Agora eu vou lavar. Ainda tem algumas que tá meio grossinha. Eu vou lavar bem, com muita água e tirar esse excesso de sal. Olha quanto de líquido saiu da própria berinjela. As berinjelas já foram lavadas, eu vou espremer um pouco. Eu disse 1 xícara de água, eu tinha diminuído na receita. Achei que era muita água, mas eu tô vendo que vai precisar mesmo mais água. Então vamos colocar 2 xícaras de água. E aqui 2 colheres de sopa de sal. E vamos diluir. Esse é um frasco de 1 litro, capacidade de 1 litro. Ele é muito bom, ele é estreito e alto. Vamos forrar com um pouco do gengibre. E metade do alho. Eu vou colocar agora esses alhos e o gengibre. Colocar por cima a berinjela em fatia. Eu coloquei o alho e o gengibre ali porque eu não quero que ele fique aflorando aqui para fora da salmoura. Então, nesta receita, se vocês quiserem colocar pimentão, cebola, eu acho que vai bem também. Pode colocar outras ervas, pimenta. Aqui em cima, então, vamos colocar, eu vou optar por este saquinho. Vou colocar o saquinho. Vou tirar um pouco do excesso de água. E vou fechar com esta tampa, com esta válvula. Esta válvula se chama válvula airlock, que vai me ajudar aqui quando os gases da fermentação forem gerados lá embaixo, ele vai sair pela válvula. E daqui para baixo não entra oxigênio do ar ambiente. Então isso é muito bom. Vou manter fora da geladeira, assim, desta forma, protegido dessa claridade. Eu tenho uma sainha, geralmente coloco uma sainha, mas você põe um pano de prato mais escuro e envolve para ficar protegido da claridade, para que ele possa fermentar melhor, sem problemas, ok? E vencido o tempo de fermentação, então vai para a geladeira e a gente pode começar a consumir.
Passaram-se 3 dias, já ficou ácido o suficiente. Eu já vou levar para a geladeira. Vejam, ficou com um líquido da cor muito bonita. Vou experimentar um. Tá delicioso. Ele pode ser servido assim mesmo, é a forma mais simples, né? Comer como ela é, junto com a refeição. Ou pode usar numa salada, num sanduíche, numa torta, tá? Então, onde vai a sua imaginação, você pode usar esse fermentado. Fica linda a cor dele. Muito gostoso. Agora eu vou fechar e levar para a geladeira. Ou colocar em vidros menores, porque aí ele dura mais. Eu não vou comer isso nos próximos 15 dias, todo ele. Então posso colocar num vidro menor, de 250 ml. E a outra parte a gente continua consumindo. Então esta foi a nossa receita. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Me diga nos comentários abaixo o que você achou, pois a sua opinião é muito importante para mim. E se você não quiser perder nenhum deles, toque no botão inscreva-se e no sininho ao lado dele. Assim o YouTube vai te avisar toda vez que eu publicar algo novo. Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.